Bom, foi muito bem colocado pela doutora Bruna as questões das leis, regulamentações, né, como responsabilizar as empresas pelo uso das informações dos seus usuários, dos seus clientes, dados sensíveis, né. Obviamente isso tem uma responsabilização, um risco para as pessoas. O Rodrigo comentou das questões de aplicações que devem ser desenvolvidas de uma forma segura, usando técnicas para evitar que o usuário use apenas uma senha, que pode ser compartilhada, alguém pode adivinhar uma senha, existem técnicas também para quebrar uma senha, para identificar qual é uma senha, e aí tem a autenticação multifator. Eu não uso só a senha, uso mais alguma coisa que eu tenho conhecimento, através de um token, ou uma identificação biométrica, né, impressão digital ou reconhecimento facial. Mas quando a gente fala de segurança cibernética, existe uma questão relacionada à evolução da tecnologia. Como a tecnologia vem evoluindo ao longo dos anos, como a segurança é importante devido ao crescimento dos ataques cibernéticos. Então, eu acompanho a evolução da segurança nos últimos 35 anos. Isso vem se tornando cada vez mais ameaçador. Então, a ideia da apresentação é falar a questão da evolução tecnológica no mundo. Como isso vem afetando a nossa sociedade e os riscos da segurança cibernética, não só na nossa vida pessoal, mas na nossa vida profissional e para a sociedade como um todo. O Rodrigo comentou do ataque da Colônia Pipeline, e o que aconteceu foi um ataque de ransom, um ataque de sequestro dos sistemas de abastecimento, e 45% da costa leste dos Estados Unidos ficou com risco de abastecimento de combustível. Teve o pagamento do sequestro, a empresa pagou para recuperar, teve obviamente prejuízo, mas o impacto para a população, para a sociedade, causando pânico, que o pessoal não ia ter combustível, né? Não só para os carros, para os aviões, navios. Então, aí, essa é a grande questão. E quando a gente fala de evolução da tecnologia, já desde o século XVIII, tecnologias que foram fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. A máquina a vapor, a semeadura, primeiro manual, hoje a gente já tem a parte eletrônica, usando inclusive inteligência artificial, existem colheitadoras e sistemas específicos que são baseados em inteligência artificial, você não precisa nem de um operador, mas isso foi fundamental para garantir a alimentação do mundo. Sistemas de produção de ferro fundido, usando coque, então um aço que é fundamental hoje para carros, para indústria, para prédios, então todo o desenvolvimento fundamental na sociedade. A iluminação à lâmpada de argã, que usou uma técnica usando óleo, ainda em óleo, falando do século XVIII, mas que evitou o uso do óleo natural, que gerava muito cheiro e não tinha uma iluminação adequada. Então, uma grande evolução também para a iluminação das residências. E, por fim, outro exemplo, o telégrafo, esse é o primeiro telégrafo óptico, que permitiu o início da comunicação em longa distância. Hoje a gente tem a internet, temos aplicativos, que a gente se comunica com qualquer pessoa no lugar do mundo, mas isso começou no século XVIII com o telégrafo, que permitia transmitir informações em tempo real, quase em tempo real, para outros lugares. E a grande questão é o crescimento exponencial. As tecnologias surgiram, mas ao longo do tempo foi tendo, essa é uma curva de evolução das novas tecnologias, inovação na sociedade, no nosso mundo. Então, o primeiro telefone, 1876. E na empresa que eu trabalho, a Ericsson, ela foi criada um ano depois, 1877, com toda a parte de reparo de telégrafos. Hoje, a Ericsson é uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo, que fornece rede 5G, fornece a tecnologia para as operadoras do mundo todo, usando redes móveis 5G e o que vem por aí, o 6G. A gente já tem
desenvolvimento. Daqui a 5 anos, a gente vai ter a comercialização do 6G no mundo. Primeiro, televisão, 1926, ou seja, ano que vem, 100 anos de um aparelho que hoje a gente utiliza no celular. Primeiro telefone, 1973, telefone celular. Então, pouco tempo, 50 anos, né? E o que acontecia? Esse telefone pesava mais de 2 quilos. Então, imagina você comunicar, poucas pessoas tinham, a bateria durava 1 hora, 10 horas para carregar, 1 hora e você carregando um trambolho, um tijolo para poder comunicar. A primeira página web, 1991, e aí deu toda essa evolução. E o primeiro celular inteligente, não só para falar, mas ter outras características, 1992. E a partir daí, uma nova sociedade. Uso de smartphones. Então, existe mais smartphones do que pessoas. Ultrapassou o número de dispositivos, números de habitantes no mundo. Cidades inteligentes. Então, uso de sensores conectados para monitorar, para iluminação, para previsão de enchentes, para monitoramento de alagamento, monitoramento da qualidade do ar. A internet das coisas no agronegócio, onde você pode identificar como está a umidade de uma planta, como é que está o pH da terra, como é que está a questão da saúde, se tem alguma praga. Isso pode acionar algum drone para identificar qual é o pesticida que vai ser utilizado. E tudo isso usando a conexão. A indústria 4.0, onde existem hoje robôs automatizados que recebem as informações da linha de operação, da linha de produção e tomam as ações. Então a gente está falando de telemetria, coleta de dados e atuadores que tomam ação e manejam os robôs. Hoje a gente vai estar, no futuro, também integrando a inteligência artificial com a internet das coisas, onde os robôs não precisam mais uma tomada, eles podem tomar uma ação autônoma. Carros autônomos. Quando a gente fala de carros autônomos, tem o Tesla, que tem vários sensores, mas a gente está falando de carros que vão conversar com outros carros e, mais que isso, conversar com as rodovias inteligentes. Isso já é uma realidade hoje, já temos a tecnologia para hoje, que é o 5G. Quando a gente fala do 5G, ele tem toda a parte de velocidade, 100 vezes mais rápido que o 4G, mas existem outros casos de uso. Um dos casos de uso é a comunicação massiva do tipo máquina, onde permite essas conexões de cidades inteligentes, agronegócio, onde ela permite conectar 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado, uma alta eficiência energética, onde um dispositivo ele vai funcionar sem você precisar trocar de bateria por mais de 10 anos. E o terceiro caso de uso do 5G é a comunicação massiva, a comunicação ultra confiável e de baixíssima latência. Latência é o tempo de resposta. Quando você vai acessar uma página no seu aplicativo, acessar o quanto que isso leva para você retornar. Isso é a latência. No 5G, nessa comunicação de baixíssima latência, a latência é de menos de 1 milissegundo. E uma alta confiabilidade da rede. Quando a gente fala em percentual, 99,9999. São 6 noves. O que isso representa? Uma indisponibilidade, ou seja, o sistema vai ficar fora do ar 30 segundos durante um ano. E aí você permite ter uma indústria de alta precisão e carros autônomos conversando com a infraestrutura inteligente. E tudo isso acionando com drones. Então nós estamos hoje vivendo a era da inteligência artificial e da hiperconectividade, onde a gente conecta coisas no mundo real e o mundo virtual. E quando a gente fala da adoção da inteligência artificial, isso aqui é um gráfico que prevê a projeção, né, a projeção do uso da inteligência artificial no mundo da humanidade. Hoje nós estamos com cerca de 15 a 20% do uso da inteligência artificial nos setores de conhecimento da humanidade. Mas daqui a uma década, somente uma década, a gente já vai chegar a 70 a 80%. Em 2 décadas,
100% do mundo, dos setores, vão estar usando inteligência artificial. E essa integração, cada vez mais, do mundo real com o mundo virtual. A grande questão que a gente fala de evolução de todas essas tecnologias dos últimos séculos e das projeções exponenciais que a gente vai ter da evolução da humanidade nos próximos anos, é que cada vez mais dependemos da tecnologia. Nos tornamos uma sociedade cyberdependente. Imaginem vocês ficarem sem os celulares para trabalhar, para se comunicar, sem fazer os seus pagamentos, acessar informações, acessar aplicativos de comunicação, de vídeos, tudo que você faz com o celular. Imagine ter um apagão cibernético. Isso está se tornando um risco sério para a humanidade. E qual é essa complexidade que nós temos quando a gente fala de segurança cibernética no mundo de hoje e no futuro? Primeiro ponto, o uso da inteligência artificial para fazer ataques cibernéticos. Há algum tempo, provavelmente algum de vocês já deve ter recebido um e-mail falso, que vem com erros de português, erros gramaticais. Isso aqui é um e-mail falso. Com o uso da inteligência artificial, é possível gerar e-mails que geram a realidade. Não só e-mail, você vai receber mensagens no seu celular de SMS, se passando por o governo, por uma instituição. Isso está acontecendo, é uma grande preocupação da Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. Eu conversei com a superintendente faz 10 dias no evento da Filterecom, que é o maior evento da América Latina, e ela disse, estão criando estações radiobase falsas, que é comunicação, e enviando mensagens para as pessoas. Isso com cabos, não só no Brasil, mas isso está acontecendo também na Europa, em alguns países, Nova Zelândia, Bélgica, no Japão, no Oriente Médio. Isso vem crescendo e o Brasil é um dos maiores casos de uso de estações radiobase falsas enviando mensagens falsas. Uso de voz, e aí uso da inteligência artificial. Você vai receber uma ligação do gerente do seu banco com a mesma entonação, com a mesma voz, com o mesmo timbre e da mesma forma que ele fala. Você vai acreditar que você está falando com um parente, com um colega, com um colega de profissão, com o seu chefe, e na realidade é um ataque cibernético. E com a inteligência artificial você vai receber também vídeos sobre isso. É a questão da personificação se passando. Isso já acontece hoje. Profissionais recebem ligações e já teve prejuízos de milhões de dólares usando a inteligência artificial. Outro problema, crescimento de vulnerabilidades. O Rodrigo falou bem, precisamos desenvolver software com segurança, mas existe uma outra questão que é vulnerabilidade e que são descobertas em sistemas. Construir um sistema desenvolvido por pessoas, pode ter uma falha. Existem profissionais de segurança que identificam essas falhas. E essas falhas podem, por exemplo, explorar uma vulnerabilidade sem precisar de senha. Simplesmente explorando o código, ele consegue ter um acesso privilegiado. Quando a gente fala acesso privilegiado, ele pode acessar dados pessoais, pode acessar dados da empresa, pode apagar o sistema, pode trocar o sistema. Isso é um grande risco. Isso vem crescendo, a ponto que no ano passado foram descobertas 40 mil novas vulnerabilidades. E existem pesquisadores que trabalham para isso. Encontrar hoje uma vulnerabilidade crítica, persistente, que em sistemas de alta criticidade, de alta importância, isso vale no mercado $1 milhão. Se for no smartphone, dependendo do aparelho, mais de $2 milhões. Então imagina um pesquisador encontrar uma vulnerabilidade, de ter o código e explorar isso. Então é um grande problema. Outra questão, a sofisticação dos ataques. Então, o crime organizado está especializando. Então, um acesso de uma conta de um profissional. Tem a senha, pode ter o token, aquele acesso vale valor. É comercializado na Dark Web, em fóruns do mercado negro.
vendem, uma outra empresa criminosa tem esse acesso para invadir a empresa, para capturar dados, para colocar malware, identificar sistemas vulneráveis e fazer os ataques. Depois que faz o ataque, que nem na Corona Pipeline, colocam um ransom, fazem um resgate, e aí existem grupos que fazem a cobrança desses dados. E aí pode ter uma segunda extorsão. A primeira extorsão, para recuperar o sistema, a segunda extorsão, para devolver os dados pessoais, dados sensíveis, que foram capturados, que estão disponíveis nos atacantes. Então, e aí existem grupos também para fazer a lavagem desse dinheiro. Outra questão específica das tensões geopolíticas, guerras cibernéticas, isso já acontece. Tem vários casos, não vou citar aqui, até pelo tempo, entre a Ucrânia e a Rússia. Guerras cibernéticas fazendo apagões digitais e também de infraestruturas críticas. As questões de regulamentações, a doutora Bruna comentou bastante aí da Lei Geral de Proteção de Dados, as leis do mundo geral, mas existem as proteções das infraestruturas críticas de um país, de uma nação. Água, energia, sistema financeiro, transporte, comunicação, são infraestruturas críticas que, se tiverem algum problema, vão afetar a soberania de um país. E aqui no Brasil, existe já a estratégia de segurança cibernética, desde o ano 2020, e agora, em agosto, foi feita a nova versão uma atualização dessa estratégia nacional de infraestruturas críticas, de proteção de infraestruturas críticas. E um outro problema, finalmente, a escassez de profissionais de segurança. Eu dou aula há mais de 10 anos para formar gestores em segurança e ainda temos um gap de mais de 4.700.000 profissionais no mundo, sendo que na América Latina, mais de 300.000. Para formar um profissional de segurança, isso leva tempo. De 3 a 5 anos, pelo menos. E quem fala, não, os ataques só vão acontecer em grandes empresas, está redondamente enganado. Aqui uns dados de pequenas e médias empresas. 78% dessas empresas, foi feita essa pesquisa, sabem que acidentes cibernéticos são as principais ameaças. 61% dos ataques globais tiveram como alvo as pequenas e médias empresas. E por quê? Porque é muito mais fácil. Invadir uma grande instituição financeira, um sistema grande de e-commerce, leva muito tempo, porque tem as equipes de segurança, é muito difícil. Não que não vai acontecer, mas é muito mais fácil invadir uma empresa pequena, que ganha em escala. Vou invadir dezenas de empresas num dia, em uma semana. E 75% não conseguiram operar depois de um ataque de ransom, sendo que 48% já sofreram um incidente. E depois de um ataque cibernético, 60% faliram em um semestre. Então, o risco é muito alto. Bom, obrigado. Parabéns.